Olá, eu me chamo Micael Marques e estamos começando o programa Tu Diz, onde sua voz encontra lugar. Aqui teremos a cada podcast um tema que te afeta e hoje nossa pauta é esporte. Confira a programação. Teremos a presença no estúdio da Juliana Pantoja, estudante de Educação Física da Unifap, para conversarmos sobre a modalidade de futsal. Falaremos do marco inicial dentro das competições de xadrez juvenil. Também vamos debater um pouco sobre o skate, a mais nova modalidade olímpica, pelo ponto de vista da jovem Bárbara Andrade e de Jonathan Cruz, que pratica há 25 anos o skateboard. E tem mais, falaremos também sobre o skatista e empreendedor André Isaac. Ainda neste programa, teremos uma resenha sobre o premiado filme King Richard, Criando Campeãs, que conta a história de duas tenistas famosas. Além disso, será realizada uma divulgação técnico-científica sobre o percurso de mulheres no futebol. Para dar início a esse episódio, convido o repórter Paulo Rafael para trazer um parâmetro de alguns dos esportes que integram o cenário mapaense. Música, dança, luta e muita energia. A Unifap é o ponto de encontro entre os capoeiristas do grupo Cidadão Considerado. Os treinos ocorrem a partir das 6h30 nas segundas, quartas e sábados. Atualmente, o grupo está com vagas abertas e disponíveis para receber novos alunos interessados na prática. Para aqueles que buscam se aventurar em outra modalidade, o badminton pode ser uma opção. O esporte, que faz uso da raquete e da peteca, pode ser encontrado no Avertino Ramos a partir das 7 horas nas terças e quintas. Aos sábados, o encontro é às 9 horas da manhã na quadra da UEAP. Aos praticantes e entusiastas do handebol, no dia 24 de março deve ocorrer a Copa Hand Beach, no bairro do Araxá. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 20. Essa programação consta no calendário anual divulgado pela Federação de Handebol Amapaense. Com o crescimento do cenário paralímpico no estado, a partir de grandes nomes como Isabelle Soares, também listamos o Centro Paralímpico Brasileiro como referência de espaços esportivos. Os treinamentos ocorrem no campo da Unifap. Além dos esportes listados por Paulo, o xadrez também já está a todo vapor e já iniciou seus trabalhos para esse ano. Dessa vez, quem traz as informações é a nossa repórter Luana Badinho. Foi dada a largada do calendário de competições juvenis do xadrez amapaense. O evento inicial ocorreu em fevereiro e foi sediado pelo Garden Shopping. Cerca de 50 pessoas estiveram presentes no torneio. Dentre os jogadores estavam alunos da Escola Municipal Elita Nunes, acompanhados do professor Sandro Henrique Barbosa, mestre em matemática e entusiasta do xadrez. Vagas para o público em geral também foram disponibilizadas. Ana Carolina, de 16 anos, foi uma das enxadristas presentes. Seu desempenho no torneio resultou no primeiro lugar na categoria feminina. A jogadora, que teve seu contato prático com o esporte dentro das competições escolares, comenta sobre a participação da mulher no campeonato de xadrez. Eu acredito que quanto mais jogadores no geral a gente tem, maior o nível do xadrez jogado. Então, no caso, maior será o nível do xadrez amapaense. E quando as mulheres veem que tem espaço dentro das competições, elas se sentem mais motivadas ainda a evoluir, a estudar mais e a praticar mais. Além de Carolina, Pedro Gortz também saiu vitorioso e garantiu o primeiro lugar do Sub-18. Silvio Porto faz parte da Federação de Xadrez Amapaense e representa o segmento juvenil. Ele explica mais sobre essa iniciativa e o funcionamento da competição como parte do calendário anual. As nossas seletivas aqui em Macapá, é preparar o campeão para disputar o nacional, que é sempre um ano seguinte, entendeu? Que é os jogos FENAC-FENAGE, que são os jogos da juventude, tá? Que é feita pela Confederação Brasileira de Xadrez. Essa foi a primeira etapa dentro desse processo. Outras 3 competições estão previstas para este ano, nos meses de abril, julho e setembro.
Os melhores jogadores das categorias femininas e masculinas devem ser selecionados para representar o estado nacionalmente. Saindo dos tabuleiros e indo direto para as calçadas urbanas, voltamos com o nosso repórter Paulo Rafael, que escutou 2 pessoas inseridas na prática do skate local. O skate é um esporte que vem ganhando reconhecimento por seu importante fator social, sendo uma ferramenta de ascensão para muitos jovens periféricos. Tido como revolucionário e radical, o esporte enfrentou barreiras de preconceito ao decorrer da história. Ainda hoje, os skatistas lutam por espaço, reivindicando pistas de qualidade e investimentos do governo. Apesar dos impasses, a estreia do skate nas Olimpíadas de julho a agosto de 2021 mobilizou e massificou o esporte mundialmente. Em Macapá, o ganho se deu por novas praças e pistas com ampla área espalhadas pela cidade. Até este ano, o único espaço voltado para o skate estava localizado na Praça Floriano Peixoto e não atendia a quantidade de skatistas da cidade. Apesar disso, as ruas já serviam aos praticantes do esporte. No entanto, as calçadas precárias caracterizam empecilhos. No dia 27 de dezembro de 2023, a Prefeitura, em conjunto com o senador Randolph, inaugurou uma extensa pista no Complexo do Araxá, uma vitória para a comunidade do skate em Macapá. Jonathan Cruz, natural de Imperatriz, no Maranhão, é skatista há mais de 20 anos. Pai de 2 filhos, ele acredita no esporte como uma chance de mudar realidades. E conta um pouco da sua história para o podcast Tu Diz. Eu queria saber, assim, na visão da periferia, né? Porque o skate vem da periferia, ele é composto por pessoas da periferia, né? Sim. Então eu queria saber, assim, nessa visão, qual a importância que tu enxerga para esses jovens que saem da favela, que vêm pra cá, pra pista, pro centro, pro aeroporto, pra tentar, conhecer pessoas, se juntar e fazer uma coisa diferente na vida? Bom, primeiramente o skate, na minha vida ele se envolveu em tudo, né? Desde a parte da educação até a parte da saúde dentro da minha família, né? E era a única forma que eu via de enfrentar a maioria dos meus problemas, né? Tanto em casa como financeiro, em termos de amizade, tudo isso, né? É a questão da saúde, tanto psicológica como física. E para mim o skate ele quebra qualquer regra, né? Porque destrói os más pensamentos, você destrói um obstáculo, você destrói um skate. É uma forma superior que eu encaro assim, de enfrentar o estilo de vida, né? Porque skate ele não está só na periferia, ele não está só nos melhores lugares, ele está em todos os lugares, né? Pessoal, a gente tem uma pista profissional agora, algo que a gente nem sonhava, agora nós temos. Tem vários picos de skate agora, com vários tipos de skatistas, de todas as idades. Então eu vejo assim, a única forma que eu via de termo de segurança pública, para mim, era tipo isso aqui, olha, skate park, iluminação, né, pessoas diferenciadas, com estilos de vida diferentes, se ajudando. Pô, mano, eu preciso de um tênis, eu preciso, sem vergonha nenhuma, sabe? Com todo prazer, ajudando um ao outro. E é assim que a gente está levando o skate hoje em dia. Que falta ainda no skate é essa visão de eventos que prioriza e fortifica o incentivo do skatista, né? O estímulo. Uma boa premiação, um bom valor em dinheiro. Isso aí vai fazer com que as coisas fluam melhor, porque skate, se você for analisar cada um aqui, cada um tem um estilo de manobrar, cada um tem um estilo de escolher um obstáculo. Mas na questão de premiação, né, de eventos, isso daí está faltando um pouquinho mais de visão para melhorar mais ainda, para intensificar, né, o poder do skate em Macapá. Com a inclusão do skate nas Olimpíadas de 2021, o esporte ganhou uma visibilidade sem precedente e um reconhecimento mundial. O prêmio de 2º lugar de Raíssa Leal fez com que o skate fosse ovacionado no Brasil e no mundo. Mas o que poucos sabem é que já havia uma movimentação expressiva de skatistas mulheres competindo, como as pioneiras Letícia Buffoni, Karen Jones e as jovens Pamela Rosa, Indiara Aspe e Dora Varela. No Amapá,
a conquista da prata de Raíssa Leal reverberou, despertando o interesse principalmente de jovens que encontraram no skate não apenas uma forma de lazer, mas também uma ferramenta de empoderamento, fortalecimento de laços e autodescoberta. Bárbara, mesmo nova, está nessa prática há 7 anos. Com um histórico vitorioso de competição no judô, consegue conciliar ambos esportes. Diz que pretende fazer o mesmo com o skate. Mano, aí eu competi no aniversário de Macapá, de 216 anos. Foi a minha primeira competição de skate. E, por eu ter já essa experiência de competição do judô e do jiu-jitsu, eu não tava, assim, tão ansiosa nem tão nervosa. Mas pra mim já foi uma grande surpresa conhecer como é uma competição de skate, andar nas rampas, tudo e tal. Aí tinha 2 voltas. Na primeira volta que eu dei, eu tava bem nervosa ainda, eu tava meio fria. Mas, na segunda volta, eu sinto que eu me soltei mais. Aí, logo em seguida, eu descobri que eu tinha ficado em 3º lugar e pra mim foi uma grande surpresa, porque o meu objetivo era mais conhecer a competição. E pra mim ter ficado em 3º lugar foi uma coisa, assim, muito boa, muito grandiosa, assim, que eu não tava esperando ficar em 3º lugar. Tava esperando só andar e é isso. Pra mim, o skate é uma coisa, assim, libertadora, que você aprender a mandar manobras, você aprender a andar. E é isso, até porque eu ser menina, né? E não tem tantas meninas assim no skate. Então, só de eu estar dando uma inspiração pra elas, de inspirar outras meninas a andarem, de inspirar outras meninas a não ter vergonha de falar, eu quero andar de skate, eu quero mandar essa manobra e tal, pra mim já é muito gratificante, assim, só de poder andar, só de mandar o swing, só de dar o flow. Assim, pelo fato de eu andar desde que eu era pequena, tô andando agora, 7, 8 anos depois, que eu vou fazer 14 esse ano, pra mim eu me vejo assim no futuro andando de skate e ensinando outras pessoas também, passando isso pra outras pessoas, pra que o skate possa ser uma coisa assim que todo mundo conheça, que todo mundo consiga andar e que, é uma coisa assim que foi muito grande na minha vida, tanto é que eu não tenho tantas palavras assim pra especificar. Mas sim, eu planejo no futuro continuar andando de skate, continuar competindo, para grandes competições. Enfim, eu quero que o skate seja conhecido na nossa cidade, no nosso estado. É hora de acompanhar um pouco do universo do tênis por meio de uma grande produção. Seguimos com Paulo Rafael, que vai contar mais sobre ela pra gente. O filme King Richard, Criando Campeãs, é uma obra cinematográfica que mergulha na história fascinante e inspiradora por trás do sucesso das lendas do tênis, Venus e Serena Williams. Dirigido por Reinaldo Marcos Green, o filme destaca a figura central da narrativa, Richard Williams, interpretado brilhantemente por Will Smith. A trama se desenrola ao longo das décadas de 70 e 80, mostrando o início humilde da família Williams em Compton, Califórnia, e o sonho implacável de Richard em transformar suas filhas em campeãs de tênis. A história retrata os desafios enfrentados pela família, desde as dificuldades financeiras até o preconceito racial no mundo do esporte. Além da performance cativante do elenco principal, King Richard é elogiado por sua direção habilidosa e roteiro envolvente, que equilibra momentos de tensão dramática com momentos de humor e otimismo. A trilha sonora, que conta com a participação de Beyoncé, também contribuiu para a experiência emocionante do espectador. O filme não se limita a ser uma biografia sobre 2 das maiores estrelas do tênis, mas também é uma celebração da determinação, da resiliência e do poder transformador da família. Quer mandar sua pergunta ou discutir sobre os temas que falamos aqui? Faça parte do podcast. Afinal, esse é o podcast do povo, Tu Diz, onde a voz encontra lugar. De volta ao estúdio, seguimos falando do skate amapaense e de um dos grandes destaques da área. É com você, Luana Badin? Isaac é um empreendedor macapaense de apenas 22 anos, responsável pela criação da primeira fábrica de skates genuinamente amazônica. A iniciativa não visa apenas o comércio, mas também o desenvolvimento de um espaço que inspire jovens marginalizados. Em sua loja, ele não apenas vende equipamentos, mas também compartilha o modo sustentável de produção artesanal, além de dividir histórias de superação e incentivar jovens a perseguirem seus sonhos.
Com a crescente visibilidade do skate como esporte olímpico, Isaac viu a oportunidade de transformar vidas por meio da prática do skate, oferecendo não apenas produtos. Provando seu potencial, a EcoShape recebeu investimentos do Sebrae pela proposta inovadora de produzir shapes de madeira regional. O jovem empreendedor mostrou para que veio. Sua inovação ganhou espaço em um stand de exposição do evento da Startup 20, sediado em Macapá nos dias 23 a 25 de fevereiro. Isaac, acompanhado de sua mãe, apresentou a ideia para pessoas de diversos países e estados brasileiros. Apresento agora uma pesquisa científica feita em 2022. O estudo apresentou resultados de uma ação formativa que articula extensão e pesquisa no ensino superior, tomando como objeto de intervenção o futsal feminino. A pesquisa se deu por meio dos projetos Trajetória de Mulheres no Futebol, um estudo com estudantes da Unifap, e da investigação da iniciação científica, denominada de Análise sobre a Formação do Time de Futsal Feminino da Universidade Federal do Amapá. Quanto à extensão, atenderam-se 85 mulheres, entre alunas da Unifap e comunidade externa. Destaca-se que, a partir deste projeto, foi possível institucionalizar um time que representou a instituição em competições esportivas universitárias. Em relação à pesquisa, identificou-se que, entre 2016 e 2021, houve a diminuição da participação das alunas em competições esportivas envolvendo futsal, indicando a necessidade de fortalecer a modalidade no contexto analisado. O trabalho Vivências e Possibilidades do Futsal Feminino da Unifap foi realizado por João Carlos, Gustavo Montenegro, Alisson Vieira, Marcela Fabiani e Maria Sadella. O fim de mais um podcast, mas fica com a gente, que agora vamos dar início à nossa mesa redonda. Temos convidados especiais aqui hoje, Juliana Vieira, que é estudante de Educação Física da Unifap, e também nossos repórteres Paulo, Rafael e Luana Badin. Para dar início a essa conversa, eu já gostaria de agradecer a sua presença e também pedir para que você fale um pouco sobre si mesma, sobre sua proximidade com o esporte, sobre esse cenário que você está inserida também. Eu sou acadêmica do 4º semestre de Educação Física, sou desportista do time universitário pela modalidade futsal e também sou atleta federada pela Federação Amapaense de Futsal e confederada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão. E o esporte, o futsal em si, foi introduzido desde a minha infância, através de meu pai, meu irmão. Tem todo um contexto familiar. Minha mãe foi jogadora do Paysandu, no Pará. E desde então eu segui nessa vida de esporte, várias viagens, algum título internacional, representando a seleção amapaense na Guiana Francesa, e outros estaduais. Você mencionou a federativa, né? E eu gostaria muito de entender como é que é esse processo para fazer parte, para entrar, quando foi que você entrou, como que surgiu essa motivação de fazer parte, né, de uma federação. Através dos clubes, eu fui federada pelo São José, tive passagem pelo São José, pelo Penharol, pelo Oratório. E esses clubes, como eles são federados, tem alguns critérios, através deles, que nos confederam, que tem a possibilidade de nós sermos convocadas para a seleção brasileira. É difícil de acontecer porque o campeonato local não tem tanta visibilidade, né? Mas é uma porta, é uma ponte que existe. Juliana, e como que funciona para ti dentro da universidade? Como que é o incentivo da universidade? Tipo, vocês têm bolsa, vocês têm local apropriado? Como que é para vocês? A universidade nos oferece horários de treinamentos fixos. Temos 2 vezes na semana, quarta e sexta, treinamento do time feminino. Nos fornece material, bolas, cone, colete e tudo mais que possamos vir a precisar. E quando surge viagens para o Campeonato Brasileiro de Desporto Universitário, que é o JUBES, Jogos Universitários, aí eles nos dão auxílio, né?
É um pouquinho difícil de conseguir por conta do trâmite legal, mas a Unifap dá um certo suporte, sim. E ainda falando aí desse ambiente universitário, eu queria muito entender uma questão, até uma dúvida pessoal, porque, por exemplo, quando a gente mantém um esporte, enquanto estudante, tem as dificuldades de conciliar o tempo, né? Para viver essas duas vidas que podem ser bem distintas, tanto a universitária, de acadêmica, estudante, quanto a de atleta, né? Como você consegue ter esse desempenho e conciliar essas duas coisas? Só ressaltando sobre a pergunta do Paulo anterior, a Unifap nos dá o Bolsa Atleta, que é um certo incentivo para a gente continuar nas práticas esportivas. E é um pouquinho difícil, sim, conciliar essa vida de atleta com a vida acadêmica. Em 2022, no JUBES em Brasília, na etapa nacional, nós estávamos tendo um congresso de educação física, seminário, e coincidiu com o período dos jogos. A gente participava do jogo, era um olho no celular para participar do congresso, que foi de forma virtual. E a gente ficou nessa correria, era assistindo palestra, jogo, vendo classificação de jogo, acompanhando resultado dos adversários para saber a nossa posição na tabela e tentando participar ao máximo de forma assídua do seminário e congresso. Como é que é a questão de gênero no esporte para você? Tem como especificar mais? Assim, você sente que você tem desvantagem por ser mulher no esporte? Tem algum empecilho machista? Olha, eu acredito que, de forma geral, toda mulher que pratica esporte, não só dentro da modalidade de futsal, sofre um pouco, sim, não só machismo, mas como qualquer outro preconceito. É uma barreira que precisa ser rompida e a gente vai rompendo como a gente pode, né? Dentro do nosso universo esportivo na Unifap, a gente não tem empecilho, nunca teve esse tipo de problema, graças a Deus é bem tranquilo. Convivência com as meninas temos, não sei ao certo dizer como falar, mas temos trans na equipe e todos lidam da melhor forma possível, nunca houve falta de respeito de nenhuma forma. Perfeito. E aí eu também queria saber que você comentou sobre a questão da Guiana Francesa. Queria entender um pouco dessa sua viagem, dessa experiência. Acredito que tenha somado bastante na sua vida como atleta também. Com certeza. Houve o convite por parte de uns representantes da Copa Gospel. Foi feito através da federação. Por empecilhos, a federação não pôde levar os atletas, mas foi feito o convite para a equipe do Peñarol, que era o meu clube. Fomos, a federação deu suporte com questão de passaporte e tudo mais. Eles fizeram todo o nosso translado da ponte para lá, foi tudo por conta deles, hospedagem, alimentação. E foi feito um torneio internacional, tanto masculino quanto feminino. Jogamos contra a seleção da Guiana Francesa e a equipe masculina jogou contra a seleção da Guiana Francesa e também, se eu não me engano, de Kourou. Saímos com a vitória no naipe feminino, com um placar bem elástico. E foi uma experiência bem legal ter essa troca. Até hoje ainda há contato com os times de lá, tanto a parte dos atletas quanto os dirigentes. E vez ou outra tem esse intercâmbio, é o conhecido como Futsal Day, essa competição, esse torneio internacional que a gente participou. E como que tu pensa a tua profissionalização assim no futuro? Porque tu faz educação física, né? E aí geralmente as pessoas que fazem educação física já têm essa visão, né, de que vão ser professores e vão trabalhar na área da educação e tudo mais. Como que tu pensa isso? Tu quer trabalhar na área da educação? Tu quer ser atleta? Como que é pra ti? Olha, nesse aspecto, tenho sim ainda o interesse de ser atleta. Recebi convites para jogar Liga Gaúcha de Futsal por um clube de imigrantes. Mas, assim, o que aparecer, o que nos for confortável no momento, seja dar aula, seja na área hospitalar, seja num treinamento de rendimento, a gente tem que estar preparado para o que aparecer, né? Que, se ainda não for o que a gente quer, mas que a gente esteja preparado. Sim, eu queria também escutar um pouco sobre os pontos positivos e negativos dessa sua jornada até agora, né? Sobre as suas experiências, o que tu pode levantar em relação a isso? Positivo é essa troca que a gente tem a cada jogo, a cada viagem, pessoas novas que a gente conhece. Tem sempre essa troca, um conhecimento a mais, uma vivência a mais, seja em qualquer esfera.
E ponto negativo, é sempre complicado conciliar, a gente sempre vai perder um aniversário de uma pessoa que a gente gosta, a gente não vai poder ir participar de uma programação porque a gente tem treino, porque a gente tem jogo. É cansativo, a gente tem muitas dores musculares, geralmente só vê a parte que a gente está viajando, mas a parte que a gente está passando perrengue em treinamento quase não é notado. As dores, o cansaço, o esgotamento físico, são pontos que são negativos, como a gente diz, é o preço do sucesso, né? A gente quer estar ali, mas precisa passar pelo processo. Perfeito. É muito bom ouvir as suas experiências enquanto atleta lá da Unifap, enquanto estudante de educação física também. E somou bastante o conteúdo do podcast, que a gente tem falado sobre esporte nesse 4º episódio. E é muito interessante ter alguém da área, né, aqui com a gente para poder abrir esse diálogo sobre o esporte universitário também. Então eu já agradeço desde já a tua presença, agradeço a presença do nosso repórter Paulo Rafael também e da nossa repórter Luana Baidin. Esse foi mais um episódio, eu agradeço por tua audiência e vejo vocês no próximo. Até logo. Esse foi o podcast Tu Diz, criado para a disciplina Rádio Jornalismo 1, para a professora Roberta Scheib.